Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja nos seus lares. Estamos essa noite mais uma vez reunidos para a leitura do nosso Evangelho, para o estudo do Evangelho no nosso lar. E já podemos pedir para que vocês já deixem uma aguinha sendo fluidificada durante os nossos estudos pelos nossos espíritos de luz. Que assim seja. Bem, eu vou começar fazendo a leitura do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O texto é O Trabalhador Divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista. Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, e nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro, um carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. É isso aí. Esse foi o nosso texto que já nos deixa cientes de que Jesus está ali sempre para nos ajudar, sempre para ir limpando todos os caminhos à nossa frente, das nossas dificuldades e dos nossos erros também, não é isso? Isso, boa noite, Lu, boa noite a todos. Pois é, a gente vê nesse texto, assim, de forma muito clara, que tem uma sequência. João Batista, quando ele falou isso, Jesus nem era nascido, né? Então, ele já previu isso. Então, já foi intuído que o verdadeiro Salvador, ele viria desta forma. Humilde. E aí a gente vê, existe aquela máxima, né? A mãe de todos os defeitos é o orgulho. E o contrário do orgulho é a humildade. Então, Jesus não veio cheio de pompas, cheio de pergaminhos, nada disso. Ele veio humilde, com a pá rústica na mão, para limpar o que não é legal no mundo. As sujeiras do mundo. Ele não veio com centenas de leis, como existia na época. As leis mosaicas eram 300 e poucas para definir, primeiro, as leis
mosaicas, né? Lá os 10 mandamentos. Beleza, depois começaram a definir o homem de bem, quem seria esse homem de bem, né? 300 e tantos, Jesus trouxe 2. Ama teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E veio com humildade. Então, este é o nosso caminho. A gente não tem como, a gente não consegue se não for através da humildade. Isso mesmo. Vamos fazer nossa oração inicial. Divino Mestre, Pai Celestial, Mestre Jesus, Mãe Maria, nossos mentores da nossa casa, da nossa causa, Fabiano, Francisco, Mestre Bezerra de Menezes, todos os nossos mentores pessoais, nossos guardiões, agradecemos a oportunidade de mais um dia poder estarmos juntos em família, no nosso lar, falando das palavras do Cristo, falando do Evangelho, que essas palavras toquem nossos corações, que a sabedoria nos seja concedida para que a gente possa entender e da melhor forma fazer uso e conseguir praticá-las. Que assim seja, graças a Deus. Pois é, vamos ler o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é o capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. Nós vamos ler o item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus atos, seus próprios atos, a si perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outrem o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontecerá e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão por qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem de bem? A gente vai no primeiro texto, Jesus, o homem perfeito, né? Ele que vai vir e veio e continua entre nós, porque se mantém vivo através da palavra. Ele foi capaz de fazer isso tudo, mas deixou o caminho pra gente, que começa pela humildade. Humildade, isso mesmo. E a gente não consegue ser caridoso sem ser humilde. Com certeza. E ele mostra no texto que é através da caridade que a gente vai evoluir. Que a gente vai conseguir chegar um pouquinho perto dessa perfeição aí que ele pede pelo homem de bem, né? Que tem tanta indulgência, tanto amor ao próximo, tanto perdão no coração, tanta compreensão dos erros alheios, porque somos humanos, estamos mundo de prova e expiação, né? Estamos na matéria, mas ele sempre nos deixa a oportunidade do caminho para essa evolução, que é o que ele quer, né? E ele colocou uma seta bem grande, através da caridade. E aí a gente vai e se questiona, pelo menos eu, o que é caridade na realidade? O que é o sentido da palavra caridade? A gente que tem um vocabulário em Gaia tão restrito, que lá no Livro dos Espíritos a gente tem até essa explicação, que coisas que pra gente aqui são sublimes, são pequenas perto do que existe no mundo espiritual. Mas Jesus, de forma muito caridosa,
Lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, perguntam: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? A resposta: benevolência a todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E Kardec ainda comenta: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Gente, isso é caridade. Caridade pura. Aí você vê que é sinônimo de humildade. Como ser caridoso sem ser humilde, né? E aí a gente vai além. Esse homem de bem, né, ele entende que é dever dele, o primeiro dever dele. Teria sobre essa moral. Sobre a moral. Ele se colocar em condição moral de poder até elencar, querer, né, almejar, estar em patamares de evolução espiritual mais rápidos e mais altos, né? A gente vê que o que a gente como espírita deseja e precisa estar muito concentrado nisso é que sejamos bons cristãos. Sim. A gente não precisa ficar muito preocupado em ser excelentes espíritas, saber tudo que está no Livro dos Espíritos, na Gênese, e esquecer do básico, que é ser bom cristão, né? Esse homem de bem, ele sabe que ele é imperfeito, como você disse. Ele sabe, alguns buscam, né? Outros ainda precisam aprender um pouquinho mais. Ele vai atrás, ele não se acomoda com essa questão de ser, né, imperfeito. Ele sabe que, peraí, eu vim aqui foi para evoluir. Ele está numa busca incessante, né, de cumprir esse segundo mandamento, que ama teu próximo como a ti mesmo. A gente tem que fazer ao outro aquilo que gostaria que fizessem conosco. Se a gente sempre se colocar nesse questionamento, em alguns momentos em que nos acometemos de ira, de tristeza, no sentido ofensivo, a gente pergunta: e se fosse comigo? Como eu me sentiria? Então é isso que Jesus quer. Coloque-se no lugar do outro e pense: é esse ato que você gostaria que fosse feito contra ti? Para que a gente tente... É tudo uma tentativa. Praticar a todo momento, orar e vigiar. Exatamente, orar porque, e vigiar. Assim, eu costumo brincar que a ignorância é uma bênção, né? Quando você não sabe, você está errando, sem saber. Mas a partir do momento que você bebeu na fonte, você entende a palavra, que você recebeu o Cristo como teu guia, opa, a ignorância não lhe cabe. Não, esse homem de bem, a gente vê no texto do Evangelho e vê lá naquele primeiro texto lá do Chico, ele é resignado. Ele entende que ele erra e ele, né, se auto-perdoa para poder ter como perdoar o próximo também dos erros. E aceita E busca consertar. Isso que é o mais importante, não só aceitar e deixar o erro como está, mas buscar com a palavra, com atitudes, com gestos, mostrar para o outro caminho que o Cristo gostaria que nós seguíssemos. Essa resignação dele passa muito pela aceitação. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Gente, pode só ir para hipocrisia, né? A gente chegar aqui e falar assim: mas a gente tem que se acostumar a sofrer, a gente tem que se acostumar a sentir dor. Eu me cobro isso todos os dias. Por quê? A gente tem que ter um entendimento, a gente precisa, não é que a gente tem, mas almeja-se que a dor, ela purifica. A gente acredita que Deus é justo e bom? Eu acredito. Sim, com essa fé, né, que nós temos uma fé racional. Uma fé racional. De saber que exatamente, Jesus o Cristo é justo e bom.
todo tempo. Então, se a gente acredita nisso, a gente tem que entender, a gente precisa entender, mas de coração, que essa dor, que por vezes ela nos sufoca, ela tem um porquê. Sim. A gente tem que entender que a evolução passa por corrigir os nossos defeitos. Eu já falei até em outra ocasião, outra leitura, que a dor, ela é um alerta para que você, né, quando você sente a dor, você logo fala, ai, meu Pai, meu Jesus, meu amado, me salva, me ajuda, me proteja. Então, aquele momento da dor ali é para você lembrar daquele Pai amoroso, justo e bom, que não nos abandona. E entrar na resignação. Por quê? Por merecimento também, né? Por merecimento, eu vou até um pouco além, Lu. Pela misericórdia de Deus. Porque talvez por merecimento a gente se coloca numa condição tão fraca que só pela misericórdia de Deus. Mas Deus vai fazer o que a gente não consegue, a nossa parte. A gente tem que fazer. Esse homem de bem, ele respeita a verdade do outro. A gente está num mundo tão polarizado, ou é preto ou é branco, que muitas das vezes um impõe a sua verdade ao outro, mas não aceita a verdade daquele que ele impõe. Sim. Então, o homem de bem, ele respeita, mas a verdade dele, o que ele faz? Ele se baseia numa coisa maior que ele. Sim, na lei do Cristo. No conhecimento, no conhecimento do Cristo. Isso mesmo. É isso aí. Então, vamos finalizando por aqui hoje o nosso estudo, fazendo a nossa prece final. Amantíssimo Pai Celestial, Mestre Jesus, Mãe Maria, Fabiano de Cristo, Francisco de Assis, todos os nossos mentores que estavam aqui, estão, né, sempre aqui do nosso lado nesses estudos, agradecendo essa oportunidade mais uma vez de levarmos aos lares a palavra do Senhor, o conhecimento do Evangelho, que foi a lei do amor que Ele quis nos ensinar com caridade e humildade. E que tenhamos uma ótima semana, com toda a proteção em nossos lares, muita saúde. Que assim seja, graças a Deus. Bom, água, vamos beber agora a nossa água fluidificada. E darmos juntos paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.